Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Você vai ver aqui o poder que a oração tem. Você vai ver que a oração ela é a chave da vitória. Senhoras e senhores que me ouvem, vitórias elas não são decididas na força do braço. Vitórias elas não são decididas derramando sangue, causando divisão, causando discórdia. Vitória ela se decide com o joelho no chão, oração, jejum e fé adiante do Todo-Poderoso. Quer ser um homem e uma mulher, ambos vitoriosos em Cristo? Você acredita no poder da oração? Se você acredita no poder da oração, fique nesta mensagem, certamente você vai se identificar com ela. Livro de Segundas Crônicas 32, versos 2, diz o título da mensagem: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Veja que aqui está se falando de uma batalha, de um confronto, repito, não foi decidida na força do braço, mas no poder da oração, como vou te mostrar. Porém, esse alguém que enfrentou o inimigo não enfrentou na força do seu braço, mas no poder da oração, na fé e na confiança no Todo-Poderoso. Você tem fé para obter vitória? Tem fé para viver livramento? Tem fé para ser curada, para ser curado? Tem fé para Deus te visitar? Porque eu não sei o seu nível de fé, mas a fé que você tem, se você não duvidar, acredite, você vai viver o impossível com Deus. Basta você não duvidar da fé que você tem no Todo-Poderoso. Como falei, segundo as Crônicas 32, 2 diz assim: Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes, os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Senhoras e senhores, Senaqueribe, rei da Síria, subiu a enfrentá-lo, confrontá-lo para invadir Jerusalém. Só que Ezequias, rei de Jerusalém, naqueles dias servia e temia ao Todo-Poderoso. O que Ezequias fez? Chamou os homens valentes da cidade, todo o povo daquele lugar, e chamou a atenção de todos eles, dizendo: o inimigo está subindo a nos confrontá-la. Ou nós defende o que é nosso, ou o inimigo vai cantar de galo no lugar onde nos pertence. Vocês estão comigo ou vocês vão me deixar lutar sozinho? Aí a Bíblia diz que todos o ajudaram. Veja o pequeno detalhe da palavra: uma só fé, um só objetivo. Por isso aqui você vai ver que eles obtiveram vitória. Deus livrou dos inimigos, acredite. O exército dos inimigos desses dias aqui era muito maior que o exército de Jerusalém. Mas sabe quem venceu? O exército menor. Sabe por quê? O exército menor tinha sobre si a mão do Todo-Poderoso. Senhoras e senhores, com Deus não é na força do braço. Com Deus não é causando discórdia, divisão. Com Deus não é na base do ódio, é na base da fé. Com Deus não é na base da discórdia, com Deus é na base da união. O objetivo é ser o mesmo de ambos. Por isso o adversário está prevalecendo na vida de tantas pessoas. Basta que haja união, um só propósito, uma só fé, um só objetivo. E assim Deus os fará um povo forte, um povo guerreiro, vencedores, vitorioso. Mas observa que hoje em dia cada um tem o seu entendimento, cada um age como bem pensa, como bem quer, como bem entende, como bem acha. E assim vai havendo divisão, discórdia e o adversário prevalecendo na vida de pessoas, famílias, ministério, casamento e assim por diante. Por conta de, a vez de haver união, está havendo divisão entre as pessoas. Mas observa que aqui, quando Ezequias falou para o povo de Jerusalém: o inimigo está subindo contra nós. Ou a gente luta e defende o que é nosso, ou eles vão cantar de galo dentro de onde nos pertence. Como se dissesse: o que vocês preferem? Deixar na mão dos inimigos o que é de vocês ou lutar e defender?
É o que você que me ouve precisa, estar na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, lutar como uma só fé, como um só povo. Mas hoje em dia parece que um é de Deus, outro não é, um faz certo, outro faz errado, um de um jeito, outro de outro. É isso que o adversário quer, assim o adversário vai prevalecendo na vida de tantas pessoas como vemos no dia a dia. Só que aqui o objetivo era o mesmo, o propósito era o mesmo, a fé era o mesmo. Ambos aqui, todos unânime, a fé era uma só. Ajudaram o rei Ezequias e assim defenderam o que era deles. No final do versículo 3. Olha o 6. O 7, aliás. Ezequias disse: sede forte e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Veja que com o rei da Síria havia de fato uma multidão, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias disse para o povo naqueles dias: com Senaqueribe, rei da Síria, está o braço de carne. Ele está confiando no exército que ele tem. De fato, é uma multidão que está com ele. Só que com ele tem o braço de carne. Conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossa guerra. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Todo-Poderoso, aquele que não perde batalha. Como Deus está contigo também, como Deus está na sua vida. Pronto para te fazer uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Só que mesmo Deus estando na vida de determinadas pessoas, tem alguns que estão perdendo batalha. O que falta é viver a fé. Viver o mesmo propósito, o objetivo ser o mesmo da palavra de Deus. Quer ser submisso, lutar não na força, mas em oração. Ponhar o joelho no chão. Deus, eu vou lutar contra coisa tal, mas eu vou lutar em oração crendo no Senhor. O Senhor vai lutar em meu favor. Eu vou lutar pelaquela filha, por este filho. Vou lutar em oração. Não vou perder esta batalha, porque o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. É aquela causa, eu vou lutar pelaquela causa. O Senhor é o justo juiz, eu vou obter vitória. É pelo casamento, eu vou lutar pelo casamento e o Senhor vai restaurar. Não importa a situação, Deus pode te dar vitória. Mas eu lhe pergunto, você vai lutar e defender o que é seu? Estou falando do casamento, do filho, da filha, das finanças, do que Deus tem te dado, do trabalho, da vida espiritual, da salvação. Você vai lutar e defender ou você vai continuar fazendo de conta que está tudo normal, que está tudo bem adiante da situação? Tem família que não se fala entre si. Tem filho que não fala com o pai. Tem filha que não fala com o pai, com a mãe. Ainda vai na igreja e fala: eu sou crente, irmão. Não aceita essas coisas. Está aceitando ser derrotada, derrotado. Ser um homem fracassado, uma mulher fracassada, aceitando perder para o adversário. Porque isso é perder para o adversário. Ora, se você lutar com as armas do Espírito, Deus certamente te fará uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Não é a Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A divisão, a discórdia na própria família de Deus, desde quando? Vai aceitar perder, ser derrotada? Tem pessoas que estão assim, enquanto o diabo está destruindo tudo dentro de casa, tem que se levantar e lutar. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Cristo para destruir fortaleza. As armas do adversário não podem prevalecer, mas o adversário está prevalecendo na vida de algumas pessoas, destruindo o casamento, destruindo o ministério, destruindo famílias, pessoas, trabalho e assim por diante. Porque tem pessoas que as coisas estão acontecendo de forma negativa e as pessoas estão de braço cruzado como se fosse normal, aceitando, se conformando com derrota, se conformando com fracasso. Que conformismo miserável é esse por parte de muitas pessoas? Foi o que Ezequias não aceitou, dizendo: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. E o povo juntou todo na mesma fé, com um só propósito, levantou, lutou não na força do braço, mas na força do Todo-Poderoso. E acredite, Deus os fez um povo forte e ambos todos obtiveram vitória, porque o propósito era um só, no poder da oração. No versos de número 20 diz assim: porém, o rei Ezequias
e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eu te falei que não foi na força do braço. Eu te falei que não precisou derramar sangue, não havia divisão, não havia discórdia, o propósito é que era um só. Ezequias, o rei de Jerusalém, de Judá naqueles dias, ambos se falavam do mesmo lugar, e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram aos céus, clamaram ao Todo-Poderoso, apresentou para Deus aquela afronta, aquela situação, apresentaram para Deus aquele, entre aspas, aquele problema, porque para Deus não existe problema, Deus é dono de toda solução. Eles oraram, clamaram aos céus e apresentaram para quem pode, para quem não perde batalha. Apresentaram para aquele que pode todas as coisas, aquela afronta. Quando apresentaram aquela situação para Deus, olha o verso 21. Então o Senhor enviou um anjo. Veja que lá atrás a Bíblia nos mostrou que com Senaqueribe, rei da Síria, havia um exército, uma multidão. Deus enviou apenas um anjo que destruiu todos os homens valentes, o chefe e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Quando Senaqueribe, rei da Síria, voltou para casa derrotado, fracassado, porque ele perdeu a batalha, porque Deus enviou um anjo, livrou Ezequias, livrou Isaías, livrou Judá, que é Jerusalém daqueles dias, todo o povo, toda a cidade. Assim Senaqueribe, rei da Síria, voltou fracassado para casa. Quando ele entrou na casa do Deus dele, que ele servia, que eram as entidades, os próprios filhos mataram ele à espada. Morreu pelas mãos dos próprios filhos, por estar confrontando o Todo-Poderoso. Dura coisa quem é pequeno querer lutar contra quem é grande, como diz a palavra de Deus. Dura coisa é recalcitrares contra grilhões. Está escrito desta forma na palavra de Deus, que quem é pequeno lutar contra quem é grande. Nesse caso aqui, era Senaqueribe, rei da Síria, lutando contra o Todo-Poderoso. Mas eles se posicionaram em fé, com um só objetivo, um só propósito, uma só fé. Unânime, Deus enviou um anjo, tornou todo o povo dele vitorioso naqueles dias, o inimigo foi derrotado. E assim o povo de Deus prevaleceu, porque eles lutaram em oração. E Deus lutou em favor deles, e assim os fez todos vitoriosos. Para finalizar, no versículo de número 22 diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Veja que assim o Senhor enviou um anjo, livrou Ezequias, livrou Isaías, Jerusalém, todo o povo naquele dia, assim tiveram paz naquele dia por todos os lados, mas porque se posicionaram todos com a mesma fé, com o mesmo propósito, e o objetivo era o mesmo. E assim todos obtiveram vitória por meio do anjo que Deus o enviou para que fizesse por onde que houvesse livramento naquele lugar. Esse anjo está à sua disposição. Só basta você se posicionar em fé, acreditar e lutar, não na tua força, mas em oração na força do Todo-Poderoso. Assim Deus vai lutar a teu favor e vai te fazer também uma mulher, um homem, ambos vitoriosos. E assim todos aqueles que olharem de igual modo, verão de igual modo a mão de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você entenda que obter vitória não é na força do braço, não é por meio da discórdia, da divisão, é união, uma só fé, um só propósito, um só objetivo. Assim Deus enviou o anjo. Quando Isaías e Ezequias clamou aos céus, não foi na força do braço deles, mas o Todo-Poderoso lutou em favor dos mesmos e fez com que os mesmos saíssem vitoriosos da guerra. Deus está pronto para te ajudar, guerrear em teu favor, para lutar em teu favor, mas precisa se posicionar em fé, e assim você verás a mão de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus.